todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que possamos hoje fazer reflexões. Eu não sou palestrante, sou apenas um expositor, estudioso do Espiritismo, e hoje venho aqui com a missão de trazer uma reflexão para que cada um possa levar dentro do seu coração a mensagem do Evangelho de Cristo. Meu nome é Luiz José, sou da cidade de Brasília, e já pergunto, eu participei do programa 20 Minutos com Jesus. Alguém aqui assistiu de domingo passado? Que bom. Muita coisa que eu vou falar aqui, eu falei lá também, né? Foi uma oportunidade e que eu abracei, e é bastante interessante. Depois, se puder, dá uma assistida lá, né? Vocês vão recordar algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Tá bom? Bom, antes de iniciar o estudo propriamente dito, você deve estar pensando, né? Pô, ele vai falar sobre o homem de bem. O que é? O livro está ali. É o meu livro que eu fiz e lancei em 2010, e agora em 2024 eu fiz a segunda edição, no qual a capa está aqui. Tá? É um livro no qual eu pesquisei mais de 18 anos nesses três itens: a Bíblia, o Espiritismo e a Parapsicologia. Vou falar rapidinho. Então, eu participei, antes de começar a participar dos grupos espíritas, eu participei da Igreja Evangélica Presbiteriana. Então, sobre estudos bíblicos, eu tive vários. E também, depois que eu não estava mais na igreja, que eu descobri, vamos dizer assim, o Espiritismo, comecei a estudar, fiz alguns cursos de teologia, né? O nível médio, básico, o bacharel em teologia também. E depois que eu fiz o serviço social, assistência social, aí eu fiz também uma pós-graduação em Ciência das Religiões. Eu gosto muito dessa temática, vamos dizer assim, né? Bom, então, a Bíblia, eu falo sobre vários pesquisadores que normalmente a gente vê que muitos irmãos nossos de outros credos, particularmente evangélicos, católicos, tendem a dizer que a Bíblia condena o Espiritismo, que na Bíblia tem várias proibições e tudo mais. E eu pesquisei a fundo esse tema e descobri que, na verdade, não tem proibição nenhuma. A proibição, na verdade, são más traduções que vieram para colocar palavras lá que vieram fazer com que as pessoas lessem e concluíssem que o Espiritismo fosse algo, vamos dizer, maléfico. Né? Todos nós sabemos que o Espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Que Paulo de Leão Delisard de Rivaio, que o Allan Kardec trouxe para nós. Então pode-se dizer que as ideias espíritas, elas sempre existiram, mas a doutrina em si foi a partir da codificação, né, do Livro dos Espíritos. Então eu falo sobre isso, tá? E é bastante interessante, porque esse livro ele foi feito não para espíritas. Eu procurei fazer ele para as pessoas não espíritas, poder ter o conhecimento, né, de realmente o que a Bíblia fala. E para isso eu tive que estudar um pouco de judaísmo também, para poder entender que várias traduções, né, particularmente do Antigo Testamento, foram infelizmente deturpadas. Vamos colocar palavras ali, aonde no Antigo estava a palavra feiticeiro, agoreiro, mágico, adivinhador, prognosticador, eles colocaram a palavra espírita para poder significar tudo isso. Aí vocês imaginam, né? O que as pessoas, né, iriam formular. E eu achei muito interessante ter essa oportunidade de fazer esses ensinamentos, não para poder discutir, falar que estamos certos, não, a nível de conhecimento. E como o próprio Evangelho do Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse livro é justamente para trazer conhecimento às pessoas. Longe de querer, né, trazer, dizer que os outros são errados, que nós somos certos, não é essa
Espiritismo ele não é proselitista, ou seja, ele não quer converter ninguém, não é verdade? Então, esse é apenas uma ideia, falando sobre a Bíblia. O Espiritismo realmente fala o que é o Espiritismo, como surgiu, qual que é a proposta do Espiritismo, que não é converter as pessoas ao Espiritismo. Como Leon Denis nos lembra que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então, não quer dizer que todas as religiões vão se tornar espíritas, não. Mas as ideias que o Espiritismo traz, muitas vão ser incorporadas nessas religiões. Por quê? Porque o tempo vai passando e as ideias vão ficando ultrapassadas. Se eles não admitirem determinadas questões, eles vão ficar ultrapassados. Quer exemplo? Céu e inferno. Existem teólogos hoje, até católicos, que admitem que o céu e o inferno não são lugares propriamente ou geograficamente constituídos, mas sim pensamento. Quanto tempo os Espíritos já tinham falado isso para Kardec? E hoje é uma concepção que muitos teólogos trazem, de que o céu e o inferno é um estado de espírito, assim como o Espiritismo também nos traz. A parapsicologia é muito interessante porque a parapsicologia veio da palavra metapsíquica, estudado por Charles Richer, por J. Benheim, foram os pais da parapsicologia, da metapsíquica. E, basicamente, existem 3 escolas parapsicológicas hoje, que é a escola materialista, que é a escola russa, a escola católica, que é do Padre Quevedo, e de todos aqueles que apoiam as ideias do Padre Quevedo, e existe também a escola espírita, que é de Jorge Andréa, de Hernando Guimarães. Já ouviu falar de Hernando Guimarães? De Jorge Andréa? Sim, Jorge Andréa. Jorge Andréa fundou, existe, ele já desencarnou. Existe até hoje em São Paulo o Instituto de Parapsicologia. Então é muito interessante, porque cada escola vai falar de acordo com a linha que acredita. E aí eu abordo um pouquinho sobre a parapsicologia, falo também sobre várias perguntas que as pessoas fazem em relação ao Espiritismo. Eu trouxe os livros, estão ali numa mesinha ali, se alguém quiser adquirir, tem ali um livro de Pix, se quiserem comprar. Esse livro, ele não é de nenhum editor espírita, eu fiz particularmente, esse livro. Então, ele não é em função de nenhuma entidade, mas se vocês quiserem adquirir o preço de R$40, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Agora, propriamente, indo para o nosso tema, um homem de bem, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o capítulo onde se diz sede perfeitos. Bom, o tema do capítulo, ou seja, o capítulo em si, sede perfeitos, ele já traz para nós uma ideia da perfeição. E o homem de bem, aquilo que nós vamos falar hoje, já é algo que nós vamos assimilando e com certeza nós seremos pessoas de bem, pessoas melhores. Então, o capítulo começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o verdadeiro homem de bem, se existe o verdadeiro homem de bem, então porque necessariamente existe o falso homem de bem. Então, o que é o verdadeiro homem de bem? É o homem que busca ser justo, amoroso, caridoso. E o homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Ele pergunta se não violou essa lei, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou
voluntariamente uma ocasião ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. O homem de bem pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Nesse item aqui, meus irmãos, nós muitas vezes fazemos coisas ao nosso próximo com a melhor das intenções, querendo auxiliar da melhor forma possível. Só que nem sempre a outra parte entende dessa forma. Não é verdade? Quantas vezes nós queríamos fazer algo para auxiliar alguém, seja no conselho, ou seja, às vezes até fazendo algo pela pessoa mesmo, e no final nós saímos ruim da situação. A gente fala, puxa vida, eu fiz da melhor das minhas intenções e ainda saí como ruim na situação. Tenho certeza que todos nós já passamos por isso. É verdade? Só que Deus, Ele não vê as nossas ações. Deus conhece as nossas intenções. Então, meus irmãos, se Deus conhece as nossas intenções, porque Ele conhece o nosso coração, porque nós somos filhos dele. Então, se Ele conhece as nossas intenções, nós não deveríamos ficar chateados, não deveríamos ficar preocupados se o outro entendeu a forma que nós fizemos. Não é verdade? Porque cada um pode dar aquilo que tem. Eu não posso corresponder, muitas vezes, às expectativas 100% do outro, porque nós somos diferentes, não é verdade? Pensamos diferente, temos histórias de vidas diferentes, visões muitas vezes diferenciadas. Então, quando fizermos algo com nossos irmãos, com o nosso próximo, vamos buscar fazer de coração. Se o outro entender, ótimo. Se o outro não entender, o problema é dele. Edivaldo que nos diz que quando nós fazemos algo ao próximo, e o próximo aceita e tudo mais, bom para ele, não é verdade? Agora, e para nós também. Agora, se nós fizermos algo e o outro não entender, ou entender que é uma coisa ruim, o problema é dele, não nosso. Nós vamos fazer a nossa parte. Sempre. Vamos estar sempre com os nossos corações abertos, né? Sempre aptos a poder ouvir o nosso próximo. Hoje, na contemporaneidade, nós vemos que as pessoas se preocupam muito na oratória, se preocupam muito na retórica, em falar bem, mas poucas pessoas têm a displicência, né, de buscar ouvir bem. O mundo hoje precisa muito mais de ser ouvido do que em falar. Né? Nós temos muito mais necessidades em ouvir do que falar. Não é à toa que nós só temos uma boca e duas orelhas. Na verdade, se as orelhas são em dobro, é porque nós temos que ouvir mais do que falar. Né? Então, que as nossas palavras sejam de amor, sejam de afeto, sejam de alívio, seja de acolhimento, certo? Como cristãos somos, como espíritas. Então, esse item, realmente eu quis trazer essa reflexão sobre, porque muitas vezes nós ficamos desanimados e às vezes até falamos conosco mesmo, eu não vou ajudar mais ninguém não, a gente ajuda e depois sai como ruim na história, né? Quando nós falamos isso, né? A gente fica meio desanimado. Então não fiquemos, porque o principal é o nosso Pai, que é Deus, e Ele sabe das nossas intenções. E nós estamos fazendo, talvez não só pelo outro, mas estamos fazendo porque é a nossa índole de fazer o bem, como nós vamos ler aqui na sequência. Né? Então, o homem de bem, ele tem fé em Deus, ele tem fé em sua bondade, ele tem fé em sua justiça e em sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão. Submete-se à sua vontade em todas as coisas. Aquilo que a gente sempre fala, a gente muitas vezes está preocupado com o futuro, sempre um passo à frente. Né? É aquilo que eu sempre digo, que nós, quando ficamos muito voltados para o passado, a tendência é ficarmos depressivos. Quando nós ficamos muito
concentrados no presente, nós ficamos ansiosos. Como ficamos muito voltados para o futuro, né? Nós ficamos operativos, nós ficamos, né, pessoas sendo preocupadas com coisas que não aconteceu ainda. Então, tanto o passado quanto o futuro são ficção, são coisas que o passado já aconteceu, o futuro é incerto. Então, se nós ficarmos presos tanto no passado quanto no futuro, nós não estaremos realmente alinhados. Nós temos que estar no presente. Buscar sempre estar no presente. E fazer do nosso presente o melhor possível, né, das nossas possibilidades. Nos respeitando, né, nos dando oportunidades de errar muitas vezes, mas de continuarmos nessa trajetória, no caminho, que é buscar ser sempre pessoas de bem. Assim como o nosso tema de hoje, o homem de bem. O homem de bem, como eu disse, tem fé no futuro. Por isso, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. Olha, meus irmãos, quantas vezes nós vemos que as pessoas estão tentando suprir uma necessidade emocional com coisas materiais. E o mundo está aí. Nós vivemos um capitalismo selvagem, então eles querem vender. Se eles querem vender, então vamos jogar no mercado. Compre. Consumo. Né? E a gente consome um monte de coisas que depois a gente vai ver que não serve para nada. Então nós devemos sim buscar sempre coisas substanciais para a nossa vida, que é os bens espirituais. A matéria, ela é passageira. É onde a traça vai, o ladrão rouba, assim mostra o Evangelho. Mas o espiritual, ele permanece conosco. E ele permanece até depois que nós desencarnamos. Então vamos buscar sempre a riqueza espiritual. Não é fácil. Às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente assim, pressionado, ainda mais quando a gente mora numa casa ou numa família que muitos não são espíritas, não têm a mesma visão que a gente. Às vezes a gente se sente um pouco até assim, angustiado de não poder conversar, não poder falar. Quando a gente abre a boca, um monte de gente vem contra. Por quê? Porque o mundo está aí, né? Esse imediatismo está aí. E às vezes quando a gente tenta fugir um pouco disso, muitas vezes as pessoas vêm a gente, falam que a gente está viajando, que a gente está fora da casinha, né? Eu ouvi muito isso. Mas tenhamos consciência de que nós estamos fazendo o nosso melhor, né? E é isso. Para continuarmos, nós devemos saber que um homem de bem sabe que todos os vícios da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E muitas vezes, aceita sem lamentar. Justamente, meus irmãos, nós temos que ter confiança em Deus e saber que as coisas acontecem na hora certa na nossa vida. Se estamos passando por um momento de dores, se passamos por um momento de decepções, podem ter sido provas ou muitas vezes expiações em nossa vida. Você sabe a diferença de provas e de expiações? Sabe? Justamente, as provas é tudo aquilo que a gente pode mudar, né? As expiações nós podemos amenizar, mas não mudá-la. Por isso que o apóstolo disse que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Né? Então, quanto mais a gente vai trabalhando as nossas mazelas, se tornando pessoas melhores, muito daquilo que nós teríamos que passar vai sendo amenizado. Porque Deus, Ele é um Pai de amor. E Ele compreende e sabe das nossas limitações e dos nossos esforços também. E que nós possamos sempre estar abertos a buscar aprimorarmos a nós mesmos. Por isso que a proposta do Espiritismo é a transformação interior. A gente chama de reforma íntima. Né? É nós mudarmos, nós transformarmos nós primeiro. Então, o homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno,
retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Por exemplo, quando eu li essa parte aqui, meus irmãos, eu tomei consciência que eu estou longe, que serviu para mim. Estou longe disso. Eu não sou muito orgulhoso. Eu tenho muito que me aprimorar. Sabe? Mas estou no caminho. Então eu não sou um homem de bem. Eu estou no caminho do bem para que um dia eu possa me tornar uma pessoa melhor. Um homem de bem. Qual é a proposta do Evangelho? Muitas vezes nós vemos postagens que falam, né? As pessoas gostam de nós, mas pela nossa utilidade, do que por aquilo que nós somos. Será? Se as pessoas gostam de nós, vamos para elas. Se elas não gostam, né? Então nós devemos primeiramente nos valorizar. Não que sejamos acima dos outros. Eu acredito que existe sim pessoas melhores que outras. As pessoas que são melhores do que as outras são pessoas que estão mais abertas a amar, a perdoar. Essas são pessoas melhores. Se alguém perguntar, existe alguém, pessoa melhor que a outra? Existe. A pessoa melhor que a outra é aquela que tem maior capacidade de amar. O homem de bem, então, ele encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que serve, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. Isso aqui me pegou, gente. Quando eu li isso aqui, eu falei, oh meu Deus. Porque vocês sabem, né? A gente que estuda para poder falar, aqui vem primeiro para a gente. Por isso que eu sempre digo que aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Mas então primeiro vem para ele. E como a gente tem que ainda se melhorar? Tem que buscar se aprimorar. Né? Como temos ainda que nos lapidar? Mas a doutrina espírita traz essa proposta de podermos estar sempre nos lapidando, sendo pessoas do bem. O homem de bem respeita todas as convicções sinceras dos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. O que me chamou a atenção sobre essa passagem, meus irmãos, nós assistimos o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e eu participo de alguns grupos na rede social e perguntaram sobre o filme, e tem uma pessoa que falou que o filme deixou muito a desejar. Mas os espíritos caíram em cima dessa pessoa. Mas falaram cada coisa que eu fiquei lendo, eu fiquei assim, abismado de saber que determinadas palavras saíssem da boca de pessoas que se espírito. Então, olha, todas as pessoas têm direito de discordar, de não concordar com isso, né? Mas o respeito acima de tudo. Então, muitas vezes nós buscamos ser melhores, mas nós temos que fazer isso constantemente. Porque a todo momento a gente tem que se vigiar, porque não é fácil. Na verdade, você não é aberto, você é verdadeiro com vocês. Estou aqui para falar bonito, não estou aqui para poder dizer que eu sou tal, não, pelo contrário. Tem coisas que eu tenho que lapidar em mim, né? Eu sou muito egoísta. Mas admito que estou no caminho. E agradeço, né, a vocês por estar me dando essa oportunidade de estudar, de estar trazendo aqui para vocês esse estudo. Né? Até que horas? Vai das 8? Até as 8h30. 8h30? Ótimo. Então, meus irmãos, o homem de bem, ele é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens.
Sempre digo que nós pessoas, nós sofremos do mesmo mal. Nós sofremos de humanidade. O que é sofrer de humanidade? É ter dúvida, é ter medo, é, às vezes, tomar atitudes errôneas, mas, acima de tudo, é reconhecer, muitas vezes, que nós agimos errado. É pedir perdão quando nós erramos. É ter essa displicência que todos nós estamos aqui nessa escola chamada vida para aprendermos. Não para sermos melhor do que os outros, mas para sermos melhores para nós mesmos. E ninguém conhece nós melhor que nós mesmos. Que podem nos tirar tudo na vida, de menos nós de nós mesmos. Se há uma coisa que nós iremos carregar, é a nossa presença aqui na Terra. Então, se nós temos que conviver com a nossa presença nesse corpo físico, por que não buscar viver da melhor forma possível? E para vivermos da melhor forma possível, nós temos que buscar sempre estar nos melhorando. Né? Bom, o homem de bem, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu maior guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere as pessoas com o seu orgulho, com o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, como poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Ora, se eu não perdoo o meu irmão, como que eu vou querer ser perdoado nas minhas? Né? Se nós, na oração do Pai Nosso, dizemos perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, será que se eu não conseguir perdoar o meu irmão, eu vou ter coragem de exigir que Deus me perdoe? Então, é que possamos refletir sobre isso. Que o homem de bem, ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, o homem de bem perdoa e esquece as ofensas, e só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. O homem de bem, ele é indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda dessas palavras do Cristo, onde disse que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Ser indulgente, o que é ser indulgente? Ser indulgente, meus irmãos, é ter a capacidade, é ter a disposição para desculpar, para perdoar. Esse que é a pessoa indulgente. É o que nós devemos buscar sempre, trabalhar em nós. Sermos indulgentes para com a fraqueza dos outros. Às vezes nós não temos essa indulgência nem dos nossos irmãos da própria casa espírita, nem dos nossos irmãos dentro da nossa própria casa. Às vezes nos dizemos cristãos, nos dizemos espíritas, batemos no peito, mas temos muita dificuldade em perdoar as mazelas do nosso próximo. Nós temos que tomar muito cuidado para muitas vezes falarmos e não parecermos arrogantes. Quantas vezes eu fui chamado de arrogante na cara por falar determinadas coisas? E realmente, quando eu fui analisar depois, a forma que foi dita realmente foi uma forma arrogante. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? E o homem de bem, ele não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidências. Se a necessidade a isso o obriga, ele procura sempre o bem que pode atenuar o mal, que pode diminuir o mal. Realmente, nós vemos que como tem pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros. Ainda bem que aqui em São Lourenço não tem, só lá inclusive. Tem pessoas que têm o prazer de sentar nas esquinas para poder falar da vida dos outros. Quem entra, quem sai, fulano está andando com ciclano, entra no carro de Beltrano, e a vida dela está em caos.
Mas não, ela tem visão só para a vida dos outros. Né? A gente tem que ter muita compaixão de pessoas assim. Né? Não sei se alguém já falou aqui, eu ouvi em uma das palestras, não lembro quem disse, me pergunte que eu não sei, que a palavra compaixão, ela vem também na palavra compaixão, é como ter compaixão com o coração das pessoas que ainda não entenderam. Então, é um vício. Vocês já repararam que as pessoas, quando vão na casa da gente para falar mal dos outros, elas começam de uma forma assim tão empolgante, que depois, até a gente está falando mal também, é uma coisa assim terrível, sabe? Então, assim, há uma forma que nós temos de buscar refletir sempre as nossas atitudes, os nossos hábitos, porque isso tem muito a ver com a nossa personalidade. Se algum dia alguém for falar mal de alguém, concorde com a vida da pessoa, eu sigo a minha, ela siga a dela e vida que segue. E Deus não vai me perguntar sobre a vida do outro, Ele vai perguntar sobre mim. Aqui no Espiritismo nós aprendemos que nós somos evolucionistas e progressistas. Então, a evolução, eu tenho que trabalhar a minha evolução. Não tenho que trabalhar a evolução de vocês. Porque se algum dia for pedido alguma coisa, vai ser pedido a mim, não a vocês, e vice-versa. Então, que cada um trabalhe a sua. Né? E, claro, contribuindo para que os outros também trabalhem. Mas aqueles que querem. Os que não quiserem fazer. Né? Bom, eu estou falando, se alguém quiser colocar alguma coisa também, fica à vontade, tá bom? Dando prosseguimento aqui, meus irmãos, o homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa se dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Ou seja, aquele que busca ser melhor a cada dia. É esse que é o propósito da doutrina espírita conosco, não é? Que hoje eu seja melhor do que ontem e que amanhã eu possa ser melhor que hoje. Mas que para isso acontecer, eu tenho primeiramente que me amar e gostar de mim. Tá? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não gosto de mim, como que eu vou ter capacidade de amar o meu próximo? Como que eu vou ter capacidade de ouvir, de compreender, se eu não me compreendo? Né? O homem de bem, ele procura fazer valer, ele procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos, a custo dos outros. Ou seja, o homem de bem, ele não procura ser melhor que os outros. Tá? Ao contrário, ele aproveita toda oportunidade para fazer sobressair as qualidades dos outros. Ou seja, ele valoriza cada um no que tem de melhor. Gente, eu sinto dizer, mas até aquele pior criminoso que está lá no penitenciário, que fez coisas horríveis, que se fosse da família da gente, a gente colocasse próximo da gente, nem sabe o que a gente faria com ele. Né? Ele também tem uma sentença divina dentro dele. Então, nós temos que buscar ter compaixão por esses nossos irmãos. Muitos vão falar assim, mas se fosse uma irmã sua, se fosse sua mulher, se fosse estuprado, você não falaria isso. Olha, não aconteceu, então eu não posso dizer como eu faria, porque não aconteceu comigo. Mas eu posso dizer que, tomara que não aconteça, mas se um dia acontecer, eu vou agir de acordo com os meus princípios. Entendeu? Porque cada um age de acordo com os princípios que cada um carrega dentro de si, sem julgar. Né? Mas crendo que cada um de nós tem algo de bom dentro de si. E que muitas vezes essa semente que está lá dentro, ela foi abafada. Né? Ela foi colocada embaixo de uma pedra e a pessoa teve dificuldade de germinar ela. Então, ela aparentou para a sociedade uma pessoa do mal, mas que ela tem uma centelha divina dentro dela, com certeza ela tem. E ela também é um filho de Deus, assim como todos nós.
mas que os julgamentos fiquem a critério de Deus. Porque o próprio nos disse que não julgueis para não sermos julgados, então que o julgamento fique para ele. O homem de bem, ele não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, intelectuais, porque sabe que tudo quanto foi dado pode um dia ser retirado. A gente sabe como que muitas vezes pessoas de bem, que têm uma intelectualidade até acima, trabalham em benefício próprio, trabalham para o mal. Mas cada um vai colher aquilo que plantou, não é verdade? E é o problema dele com a justiça divina. O que nos cabe é passar a mensagem, o que nos cabe é passar a nossa vivência, a nossa reflexão, a nossa experiência. Agora, como o outro vai aceitar isso, não é problema nosso, é problema do outro. Tenhamos consciência disso. Né? O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito, do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhe pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-lo para a satisfação das suas paixões, ou seja, em benefício próprio. E, infelizmente, tem, né? As pessoas que ocupam cargos altos, têm poder aquisitivo muito grande e que utiliza isso em benefício próprio. Mas, como eu acabei de dizer, é um problema dele com a justiça divina. Né? O homem de bem, se a ordem social colocou muitas vezes pessoas na sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência. Porquanto perante Deus são iguais a ele. Usa sua autoridade para levantar o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. E evita tudo que poderia tornar a sua posição inferior mais penosa ainda. Isso aqui é para quem, creio eu, né? Para quem às vezes é chefe de várias pessoas, né? Trabalha com várias pessoas e muitas vezes é carrasco com os seus empregados, as pessoas socioterdas que se fala, né? E a gente tem que buscar ser o contrário disso. Né? Eu sou assistente social na minha cidade, eu trabalho nas escolas municipais, como assistente social, e vejo que dentro das instituições, das escolas, existem muito isso, infelizmente. Né? Mas eu não estou lá para julgar, não estou lá para mostrar para algo, mas já que eu estou vendo, que aquilo sirva de exemplo para mim, que existem pessoas que aparecem na vida da gente para poder nos ensinar sempre, não ser como elas. Ou, às vezes, pessoas aparecem na nossa vida para nos dar exemplo. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que participam da nossa vida e que deixou a mensagem para nós nunca ser igual a ela? E outros ao contrário. Né? Então, que busquemos sempre ser melhores a cada dia. Não para os outros, mas para nós mesmos. Certo? O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, meus irmãos, o que nós acabamos de expor aqui, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, não é a enumeração completa de todas as qualidades que diferenciam um homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. E não é à toa que no item seguinte, no item 4, sobre os bons espíritas, está uma frase muito representativa para nós, que é assim: o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um ou outro agem da mesma forma. Então, o espiritismo não é para
fazer as pessoas se converterem ao Espiritismo, mas é para ser vivido. Né? A filosofia espírita, a doutrina espírita, ela nos ensina a sermos melhores a cada dia. E é com essa proposta que nós devemos apresentar às pessoas. Não importa que religião seja. Né? O importante, muitas vezes, é que elas conheçam a filosofia espírita. Porque eu convivo com muitas pessoas e vejo que, claro, se um ente querido meu desencarna, claro que eu vou chorar, claro que eu vou sentir a dor. Mas a gente vê que muitas outras pessoas, outras denominações religiosas, sofrem muito mais. Temos que entrar no estado depressivo, temos que, sabe, tenta ter suicídio. Então, assim, a doutrina espírita está de parabéns, porque ela nos dá alimentos para nós podermos nos nutrir contra essa separação. Na verdade, ela é uma separação tão tênue. O mundo espiritual e esse mundo físico é uma separação, um véu tão tênue, né? Que muitas vezes a gente acha que a pessoa está muito longe de nós, muitas vezes ela está muito próxima. E que todos nós temos o nosso tempo aqui na Terra, nós não vamos ficar potencialmente. Claro que, né, no acidente, uma coisa é a gente não está preparado, a gente sofre realmente, mas a gente compreende que os desígnios de Deus são muito maiores do que os nossos. Né? Então, quando nós estivermos em situações difíceis, não de perdas, digo em geral, e que nós estivermos desanimados dos nossos projetos, desanimados dos nossos planos, tenha em mente que, com certeza, os planos de Deus são maiores do que o cada um de nós. Porque Ele tem um plano maior para nós. Sempre. Porque nós não estamos aqui à toa. Nós não viemos aqui na Terra a passeio. Né? E é por isso que nós falamos que o verdadeiro espírita, ou melhor, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Verdade? E até copiei do lado aqui. E pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua transformação de hábitos, pela sua transformação de costumes. Porque moral vem do latim mores, que significa hábitos, que significa costumes. Então, se reconhece o verdadeiro espírita, aquele, né, que transforma os seus hábitos, transforma os seus costumes. E pelo seu esforço pessoal, tá? Para domar as suas más tendências, para domar as suas más inclinações. Isso é uma coisa para cada um de nós. Né? E nós sabemos que o Espírito de Verdade deixou para nós aquela lei que diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ora, se nós devemos nos amar, que ótimo, mas para nós nos amarmos como irmãos, primeiramente nós temos que aprender a nos amar pessoalmente. Porque, como eu disse antes, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós não conseguimos nos amar, nos valorizar, como nós conseguiremos amar, valorizar o nosso próximo? Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então, amai-vos, nós primeiramente, e consequentemente, né, o nosso próximo. Certo? Instruí-vos, eis o segundo. A instrução, ela nos traz informação. Vamos dizer assim, é o alimento no qual nós vamos buscar, né, subsídios para nos nutrir espiritualmente falando. Então, a instrução, estou fazendo uma hermenêutica minha dessa passagem do Espírito de Verdade, tá? E, então, se nós buscarmos nutrir sempre boas leituras, boas conversações, com certeza nós vamos estar crescendo e sendo melhor a cada dia, tal qual é o objetivo do Espiritismo. Certo?
e que nós possamos buscar sempre forças, amparo na espiritualidade, porque nós nunca estamos sozinhos, nunca. Às vezes nós estamos em boas companhias, muitas vezes não estamos em companhia tão boa assim, mas nós devemos buscar sempre força, esperança em nossa fé. Porque a fé, né, não sei se alguém disse aqui, mas eu sempre digo que a palavra etimológica fé tem vamos dizer, um significado de fidelidade. Né? Vocês ouviram alguém falar sobre fé e fidelidade? Então, já viram nesses carros escrito Deus é fiel? Por que está ali Deus é fiel? Porque aquele que tem fé em Deus, ele tem a fidelidade para com Deus. Não é para que o outro vai falar, que o outro vai pensar, não é para o pastor, para o padre, para o dirigente espírita, não. A fidelidade é minha para com Deus. Porque eu respondo por mim. Cada um de vocês responde por vocês. Verdade? Que cada um de nós tem um livre-arbítrio. Então que possamos usar esse livre-arbítrio para sermos pessoas do bem, buscando estar no caminho do bem, proporcionando o bem àquelas pessoas que realmente possam necessitar de palavras amigas, de palavras de conforto, de palavras de carinho, de amor. Porque o único remédio que vai curar o mal nessa terra se chama amor. Por isso que na Bíblia está escrito, Deus é amor. Verdade? Por isso que os apóstolos nos dizem que amor, que a caridade para nós espíritas é sinônimo de amor, que a caridade cobre a multidão de nossos pecados. Né? Pecados, na minha interpretação, vem da palavra grega hamarten, significa errar o alvo. Então, quando a pessoa fala assim, ó, você está em pecado, você está errando o alvo. A verdade é essa, a palavra hamarten significa errar o alvo. Então, qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo principal? A nossa evolução é Deus. Quando nós erramos o alvo, o que acontece? Nós sofremos. Aí, alguma coisa nos puxa de volta. Assim como o filho pródigo, né? Que erra o alvo, mas depois se arrepende e volta e é bem recebido pelo Pai. Assim também somos nós para com Deus. Quando nós erramos o alvo, o sofrimento vem de imediato. Então o sofrimento não é um castigo de Deus. O Espiritismo não vê dessa forma. Mas o sofrimento é um mecanismo que faz com que nós retornemos muitas vezes para o caminho, para o nosso objetivo maior, que é a nossa evolução, para o alvo que é Deus. Certo? Obrigado pela oportunidade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tá bom? Eu vim aqui com esse propósito de trazer essas reflexões. Tá? E se alguém não assistiu ainda, assista lá 20 minutos com Jesus, do YouTube. Né? Tem a minha reflexão lá. Algumas coisas que eu falei aqui eu repeti lá.